É um privilégio podermos aqui, mais uma vez, estar compartilhando da palavra do Senhor. Amém? Amados, fiquem à vontade. Aqui a gente não tem tempo de falar sobre dízimo e oferta, porque a gente entende que é a contribuição conforme a necessidade do reino. Então, os que já são de casa estão acostumados, né? A gente não tem aquele momento que você traz a sua oferta, o seu dízimo, mas você pode fazer em qualquer horário, qualquer momento do culto. Na entrada, no meio, na hora que você sentir vontade. Na saída aqui tem um gasofilaço. Nós temos também nosso Pix, né? Então, só entrar, nos perguntar para a gente te informa. Se você sentir de Deus, deixa a sua oferta. Você que trouxe seu dízimo, também faça isso. Amém? Abra sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 43. Jeremias 43, a partir do verso 8. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Versículo 8 diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma contigo pedras grandes, encaixa-as na argamassa no pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista de homens judeus, e disse-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas, virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte; quem é para cativeiro, para cativeiro; e quem é para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito, e as queimará. Levará cativos os ídolos, e despiolhará, e levará, e despiolhará a terra do Egito, como o pastor despiolha a sua própria veste, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito, e queimará a fogo as casas dos deuses do Egito. Amém? Amém. Semana passada a gente falou sobre o capítulo 42 de Jeremias. E a gente continua nessa jornada de falar sobre Jeremias, porque se você olhar a história que envolve todo chamado, o ministério profético de Jeremias, e tudo aquilo que é o alerta de Deus para esse momento, para essa fala de Deus através de Jeremias para o povo de Israel, que por desobediência não quis ouvir a voz de Deus e realmente eles foram para o Egito, não ficaram na terra que Deus mandou eles ficarem. Mas se você olhar para esse contexto, você vai ver que desde o começo, desde lá do capítulo 1 de Jeremias, do capítulo 2 de Jeremias, quando a gente vê um clamor, né? Um clamor emocionado de Deus, que falava que ele tinha saudade da adoração do povo, da busca do povo por ele. E agora levanta o profeta para ser um profeta em meio a outros profetas que tinham se corrompido, que não falavam mais da parte de Deus, mas falavam da parte deles mesmos, do seu próprio coração enganoso, para massagear o ego e o coração do rei. E na época começou no reinar, Jeremias começou a profetizar na época de Joaquim, o pai, mas termina o seu ministério profético na época de Joaquim, filho. Então foi 2 reinados onde Jeremias ele profetiza
E as suas profecias fizeram com que Jeremias sofresse a dor de um povo incrédulo que não atentava para aquilo que Deus estava falando. E Deus alertava o povo, porque Deus queria que o povo voltasse ao compromisso de adorar a Ele, de buscar a Ele. O povo de Israel tinha um defeito, e o defeito do povo de Israel, ele é bem pertinente, bem parecido com o defeito hoje, atual, porque a Bíblia é bem atual. Por mais que ela foi escrita há tantos anos, mas ainda a Bíblia é atual, ela fala nos dias de hoje. A gente não vê diferença em muitas ações daqui quando Deus começa a clamar a parte de Jeremias. Uma das coisas é que o povo de Israel, eles tinham o templo como um símbolo de orgulho no seu coração. O coração dos judeus, eles se orgulhavam em ter um templo em Jerusalém. Um templo construído por Salomão. Então era alegria, era o orgulho dos judeus. Mas os judeus tinham o templo, mas não buscavam o Deus do templo. Os judeus tinham o templo, mas não tinham relacionamento com Deus do templo. E todas as vezes que acometiam algumas coisas com eles, ou tinham necessidade de alguma coisa, o povo judeu buscava auxílio em outros deuses, que não falam, que não ouvem e que não se movem. Buscavam auxílio em outras culturas pagãs, a qual Deus abominava diante deles. E a Bíblia fala que Deus é ciumento e não divide a sua glória com ninguém, e Deus separou o povo, e esse povo é de propriedade exclusiva de Deus para adorá-lo e bendizer. E Deus estava dando uma mensagem, como nós falamos semana passada, para o seu povo. E Deus ainda continua falando para o seu povo. Então Deus não vai trazer uma mensagem de alerta, de exortação, de chamar o povo para o posicionamento. Deus não vai fazer isso com quem não é de dentro. Entende? Deus não vai fazer com quem está fora. Deus vai falar com quem está dentro. E a mensagem aqui é com quem está dentro. E a mensagem com quem está dentro, olha, vocês se desviaram do caminho, deixaram de me adorar, têm o templo, mas não querem relacionamento com Deus do templo, têm o templo, mas não têm fé que o Deus do templo pode transformar o coração. Isso também foi um ponto decisivo por Deus, que Deus já tinha essa ideia de que era o desejo de Davi construir um lugar para a habitação da arca da aliança. Mas Deus ainda fala para Davi: olha, Davi, eu não vou, você não vai construir o templo, porque não é esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus nunca foi o templo, mas Deus permitiu que se levantasse o templo, porque para aquela geração era necessário. Porque o que Deus queria, o projeto de Deus para levantar, é templos que não fossem feitos por mãos humanas, como e realmente concluiu Jesus na cruz do Calvário, quando o véu se rasgou de cima para baixo. E aí, quando Jesus fala também lá para os fariseus, dizendo: olha, não ficará pedra sobre pedra. Ali é um trocadilho, quando Jesus fala sobre a derrubada de Jerusalém no ano 70, logo após a morte de Jesus, pelo general Tito. Mas também Jesus estava falando da sua morte e ressurreição, como também Jesus estava falando agora que esse movimento de buscar a Deus no templo, o templo não vai ser mais a habitação de Deus, porque a habitação de Deus vai ser templo, onde é o templo do Espírito Santo de Deus. Onde é a habitação de Deus hoje? Em nós. E como é que nós constituímos igreja? No nosso. Amém? Onde tiver 2 ou 3, não tem como eu ser igreja sozinho. Amém? Esse negócio de eu sou igreja sozinho, eu sozinho, não tem como. A gente não constrói uma casa com um tijolo só. Amém? E a Bíblia fala que a igreja é um edifício vivo, é um organismo vivo. O pé não vive sozinho, a cabeça não vive sozinho. Então, Deus estava, o projeto de Deus é esse projeto do templo. Mas aqui, quando Deus começa a falar com o povo: olha, vocês se orgulham do templo, mas vocês não têm prazer nenhum em mim.
Vocês buscam outros deuses, vocês se relacionam com outros deuses, fazem oferta para os outros deuses, queimam incensos para outros deuses, mas deixaram de cumprir o seu compromisso comigo. As pessoas deixaram de olhar para Deus e pararam de lembrar daquilo que Deus fez no meio deles. A maneira que Deus os libertou do deserto, a maneira que Deus os libertou do Egito, a maneira que Deus os guiou até aquela terra, a terra da Palestina, que é a terra de promessa, que manda leite e mel, e Deus tinha levado aquele povo para herdar aquele lugar, e o povo se esqueceu daquilo. Agora é uma nação constituída, uma nação solidificada, mas dividida, mas o povo se esqueceu disso. E aí começam as profecias de Jeremias contra o rei Joaquim. E uma das coisas que foi contra o rei Joaquim é que o Joaquim e os outros falavam para Joaquim, Nabucodonosor vem contra nós, cara, Deus vai dar vitória para nós. E Jeremias falava: olha, se o rei não se converter, não mudar o coração, se o povo não mudar o coração, Nabucodonosor vai destruir tudo e vai matar muita gente. Mentira, você é mentiroso, isso não é de Deus, porque o nosso Deus vai dar vitória contra os nossos inimigos. Deus está alertando o povo e Deus vai disciplinar o povo. Sabe por que Deus disciplina o povo? Porque Deus não desistiu do povo. Sabe por que Deus disciplina a gente? Porque Deus não desiste da gente. Amém? Amém? Deus não desiste da gente. Porque para a gente, às vezes a gente precisa ouvir, a gente precisa ser disciplinado. E por que essa mensagem é pertinente nos dias de hoje? Porque hoje nós temos a igreja, nós temos o templo, pertencemos a uma comunidade, mas trocamos aquilo que são as atividades em comunidade por qualquer coisa. As pessoas negociam a vida com o culto em qualquer coisa. As pessoas deixam de vir num culto para trabalhar, sendo que a prioridade é o culto. Sabe por quê? Veja bem, a gente critica, a gente fala do adventista, a gente fala do testemunho de Jeová, porque eles guardam o sábado. O nosso sábado é o domingo hoje. Jesus ressuscitou. É o dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, então é o dia do Senhor. E às vezes eu escuto o irmão falar assim: não, mas eu não vou não, pastor, porque hoje é o dia de eu ficar com a minha família, curtir a minha família. Se você quer ser bênção na sua família, traz ela para a comunhão da casa do Senhor. Amém. Porque aí mostra para ela, mostra para os seus filhos que a prioridade na vida deles é o Senhor. Porque o dia que o Senhor for prioridade na vida deles, a vida deles vai ser uma bênção. Vai ser como uma fonte que jorra, vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro, que floresce e frutifica o ano todo. Porque isso, o Senhor é a nossa fortaleza e é a nossa esperança. E as pessoas, elas trocam isso. Israel estava fazendo da mesma forma como fazem hoje. Negociam estar na casa com os irmãos, negociam buscar junto com os irmãos a direção que Deus quer para a comunidade que ela está alocada, por outras coisas, por uma televisão, por um jogo de futebol, por uma saída. Como ontem, a gente no jantar, alguns irmãos falaram assim: eu gostei quando a nega falou, os irmãos estão com um problema de casamento, pedem ajuda para a gente dá a direção, vem para cá, vamos aqui trabalhar junto, andar junto, mas aí ele diz: não vai dar porque vai ter a noite do show. Vai ter a noite do show. O que o show vai trazer? Adultério, tristeza, miséria, morte. Como diz aquele meme na internet que fala assim: pastor, eu posso beber? Pode. Eu posso fazer isso? Pode. Posso fazer? Pode. Então eu posso tudo? Não. Você pode fazer tudo que você quiser, mas você não entra no céu. Só não entra no céu.
Então, e é isso que Deus estava falando. O povo virou as costas para Deus, mas agora Deus começa a falar que não vai desistir do povo, e Jeremias começa a dizer: se o povo não se arrepender, Nabucodonosor, a Babilônia, iria invadir Israel, e no ano 600 e poucos, 602, no ano 602, a primeira leva, quando foi destruído, já tinha sido destruído Israel, agora ia ser destruído, ficou Judá, e Jeremias continuou profetizando para Judá, e no ano 587 invade a Babilônia a Judá, destrói Judá, leva consigo os cativos, mata muita gente, e o remanescente que ficou em Judá ficou ali naquele lugar, sofrendo, chorando, e aí olha para o profeta dizendo: Jeremias, fala conosco, olha a tragédia que nos acometeu. E Jeremias chorou por causa disso, chorou porque viu o povo sofrer por causa de ignorância, por causa de incredulidade, de dureza de coração. Mas aí o povo fala com Jeremias: Jeremias, fala com Deus, fala com o seu Deus, se Deus falar a gente vai obedecer. Deus fala através de Jeremias, falando para o povo: olha, se vocês ficarem onde vocês estão, ou a cidade que foi destruída, tudo que vocês plantar vocês vão colher, tudo que vocês levantar eu não vou derrubar, e ainda mais, não precisa ter medo de Nabucodonosor, porque eu vou converter o coração de Nabucodonosor a vocês, e aquele que trouxe peso e maldição sobre vocês vai ser aquele que vai trazer bênção sobre a vida de vocês, e vocês vão ficar aí. E nós falamos semana passada, sabe por que o povo não quis? Porque o povo queria justiça, o povo queria sangue. Como é que eu vou ficar e conviver para ser abençoado por um cara, um pagão que destruiu a minha família, e agora eu tenho que ficar nessa terra e ser abençoado pela tutela desse pagão? De jeito maneira, eu vou embora para o Egito. E Deus falou: se vocês forem para o Egito, é o seguinte, vai todo mundo morrer, mas se vocês ficarem, vocês vão prosperar e eu vou abençoar vocês. Então eles precisavam o quê? Trabalhar o coração, perdoar, ter misericórdia, entender que o sofrimento deles ia passar, porque Deus é aquele que consola, aquele que conforta, aquele que fortalece, e agora olhar para a vida, olhar para frente e receber de Deus da forma que Deus decidiu fazer. Não interessa que fosse um pagão, mas era para eles ficarem ali em obediência porque Deus ia fazer. Mas não confiaram na palavra do profeta, disseram que o profeta era mentiroso, pegaram o profeta para a cidade. Aí chega esse momento que Deus fala para o povo em Tarsis. Fala para o povo, vai lá e crava as pedras naquele lugar, e fala que aquele lugar, Nabucodonosor vai vir colocar o baldaquino dele, que é um tapete. É um tapete todo decorado que fica aos pés do trono do rei. E ele vai colocar o tapete dele em cima dessas pedras, onde ele vai estabelecer o trono dele. E aquele que é para a morte vai ser para a morte, aquele que vai ser para a peste é para a peste, aquele que vai ser para o cativeiro vai ser para o cativeiro, aquele que vai morrer na espada vai morrer na espada. Porque agora o castigo, a mão vai crescer. E aí Deus manda Jeremias ir lá em Mênfis, falar com o povo em Mênfis e falar assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ainda Deus fala para vocês parar de queimar incenso para outros deuses. Vocês estão queimando incenso para a deusa lá, que vocês chamam a rainha do céu. Vocês estão queimando incenso, e isso está chegando no meu coração, e eu estou irado com vocês. E Deus manda falar isso. Jeremias fala para o povo, e o povo, isso já no capítulo 44. E Jeremias vai falando com o povo, e aí depois, no versículo 18 do versículo 15 do 44, diz assim, vamos ler lá comigo. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciasses em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações como nós, como nossos pais, nossos seis e nossos príncipes
temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? E aqui é a resposta dos homens que sabiam que as mulheres e as crianças faziam. As crianças pegavam a lenha e as mulheres queimavam o incenso, faziam os bolos e as ofertas para a Rainha do Céu. E isso estava chegando diante de Deus como abominação. Isso era abominação diante de Deus. Deixa o Espírito falar ao seu coração nessa noite. Quando Jeremias profetiza no capítulo 44, quando ele fala isso com o povo e dá a sentença para o povo, é a última vez que Jeremias profetiza, e aí se encerra o ministério profético de Jeremias. E logo depois Jeremias morre. Jeremias foi levantado como profeta e conhecido como profeta chorão. Jeremias não teve esposa. Deus não deixou Jeremias casar, para que a família não sofresse do tanto que Jeremias sofreu de ver um povo duro de coração. Amados, há um clamor de Deus nos dias de hoje. Há uma fala de Deus que nós precisamos atentar nos dias de hoje. A igreja precisa se levantar como voz profética para essa nação. Nós precisamos levantar como voz profética contra o pecado. Mas o pecado que incomoda a Deus não é o pecado daquele que já está condenado ao inferno, mas o pecado que incomoda a Deus é o pecado da igreja, é dos seus, aquele que pertence ao Senhor. Isso incomoda a Deus, porque aquele que já está perdido, perdido está. Mas aquele que foi alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor, ele precisa atentar com graça, com gratidão para aquilo que foi o favor de Deus para ele. Mas o que nós vemos hoje são um movimento de pessoas que vivem como se estivessem fazendo um favor para Deus. Se eu oro é porque eu estou, Deus está vendo que eu estou orando? Estou fazendo um favor para o Senhor. Deus está vendo que eu estou lendo a Bíblia? Eu estou fazendo um favor para o Senhor. Deus, eu estou indo na igreja? Está vendo que eu estou indo na igreja? Eu estou fazendo um favor para o Senhor, Deus. Mas o favor, quem fez foi Deus para nós. Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e pela graça fomos salvos, e salvos para as boas obras. Então, se Deus nos alcançou com graça e com grande salvação, o que Ele requer de nós é obediência, gratidão, compromisso com Ele, olhando para Ele e entendendo que Ele é a prioridade da minha vida. Porque se a minha vida estava entregue na mão de Satanás, condenado ao inferno, e a Bíblia fala que eu já estava morto, mas se hoje eu estou vivo em Cristo amado, a minha vida é dele, e tem que ser dele. Então não tem como eu viver longe de Deus. E é triste para um pai olhar para um filho e ver um filho que está distante dele. É muito ruim. Eu sou pai de um casal. Hoje o meu filho não fala comigo. E todos os dias eu tento falar com ele. Porque ele desacordou, ele não concordou com uma atitude que eu tive de ceder uma coisa simples, uma camisa. Nós estávamos comprando e eu escolhi uma e minha esposa falou: você vai ficar feio com essa camisa.
Mas como eu vou ficar bonito só para ela? Aí eu falei, não, tudo bem, qual camisa você quer? Eu dei uma camisa, ele olhou para mim e falou assim, você gostou? Eu falei, não gostei não, ela gostou, né? Mas você é otário, mas eu falei, como é que você fala do seu pai, chama seu pai de otário? Eu sou branco. Daquele dia em diante, ele não conversou assim. Está vivendo a vida dele, pensa, mas é muito ruim. É muito ruim um pai ver um filho se distanciar. E eu oro a Deus para que ele volte para perto. Porque era muito bom quando ele saía da rua, ele beijava no rosto, andávamos de mão dada, abraçados como pai e filho. Quem já conhece o Gabriel sabe que a gente era grudado. E hoje ele está longe. Isso é ruim. Isso é dor no coração. E eu oro a Deus para que Deus traga ele para perto. Mas é o mesmo sentimento, às vezes, que Deus pode ter conosco, como igreja. Quando ele vê a sua igreja se distanciando, ele vai chorando, querendo que o filho fique perto, não fique tão longe. Que o filho possa entender que ele tem pensamento de paz e não de mal. Ele que tem um futuro traçado. A vontade dele que é boa, perfeita e agradável para nós, e não a nossa. Deus se entristece quando a igreja entende que os planos dela estão em primeiro lugar, ao invés do plano de Deus. Deus tem um projeto. E nós fomos alcançados pela graça de Deus para cumprir o projeto de Deus. E fomos convidados com um privilégio para entrar na missão de Deus, que é glorificar o nome dele em toda e qualquer circunstância e situação. E aí o povo de Israel estava vivendo dessa mesma forma, só que em geração diferente, forma diferente, mas se resume da mesma forma, que não entravam na prioridade de Deus, não entravam no propósito de Deus, não confiavam que Deus realmente pode ser a resposta para eles. Nós não precisamos, amado, de mandiga gospel para as coisas dar certo para nós. Não precisamos disso. Nós não precisamos de caminhada no sal, nós não precisamos de umbral ungido, nós não precisamos de florzinha ungida, não precisamos nada disso. Nós só precisamos entregar a vida para Jesus e se dobrar diante dele e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, me coloca posicionado no caminho que o Senhor tem para mim. Só isso. Não tem outra forma de lutar as nossas lutas espirituais se não for se sujeitando a Deus. Não tem outro caminho. Tendo Ele como prioridade. E aí, Israel não via isso. Mas Israel, eles queriam vitória contra uma potência mundial que estava se levantando para dominar o mundo. Eles queriam vitória e acreditavam que Deus ia dar vitória, mas eles queriam vitória continuando do mesmo jeito que eles estavam, adorando outros deuses, fazendo outras coisas que não agradam a Deus, vivendo os seus planos, as suas vontades, em desobediência com a palavra de Deus. E sabe o que quer dizer isso? Que leva isso? Leva o capítulo 54, quando Deus vai falando para eles: vocês queimam incenso, fazem oferta para a rainha do céu. E a resposta dos maridos, que eram homens. Olha só uma coisa séria aqui nesse texto. Uma coisa séria. Quem que é o cabeça da casa? É o homem. Amém? A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Então quem traz a revelação, a direção da parte de Deus para dentro de casa é o homem. Se o homem não estiver conectado com aquilo que é a vontade de Deus, a direção de Deus, a revelação de Deus, ele não vai conseguir direcionar a casa dele no propósito. A mulher, ela entra no automático, porque a mulher, ela tem iniciativa. Se o homem não faz, ela vai tomar a frente. Isso é o instinto dela, natureza dela. Porque a mulher, ela precisa se proteger. Mas, às vezes, a mulher, ela não vai ter, às vezes, a direção, se ela não for uma mulher que já é do Senhor. Mas tem mulher
que às vezes perdeu a direção da sua casa, porque o marido não trouxe a revelação de Deus. Você entende o que eu quero dizer? E aqui, os homens que eram judeus, homens de Israel, povo de Deus, que deviam buscar a direção da parte de Deus, se omitiam no seu compromisso, na sua responsabilidade, e sabiam que as suas mulheres estavam queimando incenso e adorando a rainha dos céus. Não era a direção de Deus para a vida delas, mas eles tinham a direção de Deus para a vida delas. Mas eles não queriam obedecer o que Deus estava direcionando. Sabe o que aconteceu com eles? Tanto eles como a casa deles obedeceram na mão do Senhor. E não foi o diabo que matou eles, foi Deus que disse que ia matar. E Deus tinha falado no capítulo 42: eu vou matar vocês com morte, com peste e com espada. E foi isso que Deus fez. Olha a responsabilidade que a gente tem como marido, de estar conectado com a vontade de Deus. A gente tem responsabilidade com as ovelhas que Deus nos deu para cuidar. Nós temos um rebanho dentro de casa para pastorear. E como é que a gente pastoreia isso? Com a direção e a revelação que vem de Deus, com a direção do Espírito Santo de Deus, fundamentado na palavra de Deus, convicto que a nossa vida ela está posicionada no centro da vontade de Deus. Mas aí, esses homens omissos, eles dizem que as mulheres faziam isso, adoravam outros deuses, buscavam outros deuses, e faziam isso por causa do que as suas gerações passadas faziam, e davam para ele prosperidade. Eles não tinham falta de pão, não tinham falta de recursos, não tinham falta de nada. Eles achavam que aquilo estava certo porque não acontecia nada com eles, e pelo contrário, eles prosperavam. Amados, o diabo, ele mora na porta da necessidade. É ali que ele fica. A gente acha que o diabo vai aparecer para a gente como aquele bicho feio que sai debaixo da cama e vai. Não. Eu dizia para os jovens lá em 1997, quando eu trabalhava com jovens de menor, no centro de recuperação, eu dizia para eles assim: irmãos, amém? Vamos buscar o Senhor nessa manhã, porque o diabo, ele tem sapatinho de algodão. Ele entra numa brechinha para de tarde estar um buracão. Então presta atenção, vigia, irmão, vigia no dia de hoje, que era muita contenda que acontecia na casa. E é assim que o diabo faz. A Bíblia fala que ele anda ao redor buscando quem? Tragar. Então o que acontece? Ele mora na porta da necessidade. E a Bíblia fala que o diabo ele pode se transformar até anjos de luz. E a Bíblia fala que ele pode enganar até os eleitos. Então veja bem, se Deus não concordava com isso, quem estava suprindo esse povo? Quem estava suprindo esse povo? Deus não concorda, amado, com uma adoração que não esteja pautada na vontade dele. E sabe o que às vezes eu ouço as pessoas dizerem? Não, é porque Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Deus conhece seu coração, amado. Então é o seguinte: converta o seu coração e se posicione no caminho certo que Deus está direcionando você. E pare de fazer o que você está fazendo e faça a coisa certa. Porque com Deus a gente não briga. E de Deus a gente não zomba. Se Deus falou, é aquilo, Ele não muda. Deus não tem sombra de variação. Deus não se arrepende. Ele não é filho do homem que se arrependa e nem filho do homem para que minta. Aí você vai falar assim: mas pastor, tem um monte de texto da Bíblia que fala que Deus se arrependeu. Eu já expliquei semana passada. Na nossa tradução, toda palavra arrependimento que Deus se arrependeu significa compaixão. Porque a nossa tradução, ela coloca um antropoformismo, que é um sentimento humano, mas que é um sentimento de Deus. Mas a palavra mais perto do original é compaixão. Deus se compadeceu. É como o pai dá aquela surra no filho e depois ele chora com dó porque o vergalhão ficou feio lá. Não, é bonito, peguei duro, menino, hein? Peguei duro, menino, nossa.
Uma vez eu bati com meu filho falou assim: ó, pai, aqui, ó, pai, não machucou, pai. Eu comecei a chorar, eu e ele chorando. Mas é desse jeito que Deus se compadece. Mas é o que? Deus não muda. Aquilo que Ele diz para a gente, Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Então quem que estava sustentando esse povo? A prosperidade, o pão, o abastecimento de pão que não faltava para esse povo, quem estava sustentando? Isso tem que gerar temor no nosso coração, porque às vezes nós estamos buscando resultado de uma forma errada. E como o diabo mora na porta da necessidade, qual é o risco de muitas vezes o diabo está suprindo aquilo que é as nossas necessidades e dando os resultados que nós esperamos, e nós achamos que Deus está conosco, mas nós estamos fazendo tudo errado. Nós não temos relacionamento com a palavra, nós não temos convivência com o propósito de Deus. Sabe por que você tem que congregar? Sabe por que você tem que vir na igreja? Porque cada igreja, ela faz parte do corpo de Cristo. Amém? Cada igreja, eu já falei isso aqui uma vez, cada denominação de crença, ela faz parte do corpo de Cristo. Cada denominação, Deus estabeleceu ela aqui nessa cidade, e cada uma delas, Deus estabeleceu um propósito. Cada uma delas tem uma ação. Ela tem um trabalho a cumprir nessa cidade, tem uma missão a cumprir. A missão dessa igreja não é igual àquela. A missão daquela não é igual a essa, não é igual àquela. Mas cada um tem um propósito, que cada um faz parte do corpo. Um é mão, um é pé, outro é braço, e aí se vai. Então o que acontece? Se eu faço parte de uma comunidade, eu vou nela, e lá eu convivo com a comunidade, e aí eu vou entender o que o Espírito de Deus está direcionando naquela comunidade, o trabalho que Deus está fazendo a partir daquela comunidade, para alcançar os perdidos, para ser missionário, para as missões, para todos os projetos que Deus estabeleceu para essa cidade, para a região. E Deus vai, a partir dali, e você vai estar envolvido nesse projeto. Então por isso que eu preciso estar sempre ali, aquecido, né, naquele ambiente que o Espírito de Deus está falando, está revelando. Então por isso que eu venho ao culto, me fortalecer o meu irmão, me animar o meu irmão, e juntos glorificarmos a Deus e estarmos alinhados com o propósito que Deus deu para a gente naquela parte do corpo que eu pertenço. Então eu estou dentro dessa comunidade, então eu preciso ter responsabilidade com ela. Então a minha responsabilidade, ela vai dar desde a minha contribuição financeira, mas também com a contribuição dos meus dons, com a contribuição daquilo que é a minha vida. Então a partir daqui, todo o resto que funciona na minha vida, ela é abençoada a partir daqui. Entendeu? Então assim, a partir daqui que eu vou desenvolver o meu trabalho, a partir daqui que eu vou desenvolver a minha família, a partir daqui desse ambiente que Deus está trabalhando profeticamente na minha vida. Então por isso que eu preciso vir. É aqui que eu vou aprendendo, é aqui que eu vou conhecendo, é aqui que eu vou me direcionando, é aqui que eu vou me capacitando, aqui que eu vou me instruindo, aqui que eu vou me relacionando, aqui que eu vou cada vez buscando mais o propósito de Deus para a minha vida. E isso Israel precisava entender, e é isso que Deus estava profetizando para Israel, para que eles pudessem retornar e entender o papel de Israel no mundo. Mas aí o povo buscava recurso, suprimento das suas necessidades, então buscava a Deus por demanda, e por buscar a Deus por demanda, buscava de qualquer jeito, faziam várias coisas que achavam por bem. E às vezes pela fé, amada, a gente acha que Deus vai funcionar como a gente pensa. Deus não funciona como a gente pensa. Não tem esse negócio, eu penso assim. A gente, quando olha para a palavra, não tem como eu olhar para a palavra e dizer, mas a palavra está dizendo assim, mas irmão, mas eu penso assim. Não existe isso na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Se ela falou, essa é a palavra. Ela não faz curva, ela não muda de direção, ela é uma espada de dois gumes que corta dos dois lados, que faz divisão até daquilo que não se divide. Essa é a palavra de Deus, e ela
e ela não volta vazia porque ela cumpre o seu propósito. Essa é a palavra de Deus. Então, se ela fala que é sim, é sim. Se ela fala que é não, é não. Então não tem como eu negociar. Se eu falar uma coisa do meu coração para você, você pode olhar para mim e falar assim: Orlando, mas eu penso assim. Aí tudo bem. É o Orlando falando com você. Mas se a palavra de Deus fala para você assim, você vai falar assim: amém. Porque seja Deus verdadeiro e mentiroso. É assim que Paulo diz. Então o povo de Israel, ele chega num momento crucial na sua jornada aqui em Judá. Então o cativeiro, para quem não entendia o projeto que Deus estava fazendo, Deus estava guardando o povo de Israel. Porque o povo de Israel já vinha anos, reinos e reinos, após a morte de Salomão, na divisão do reino, no final do reino de Salomão, quando o reino ficou dividido, o reino do norte e o reino do sul, Israel sofreu das atrocidades, com a idolatria, por muitas coisas. Então, Israel era uma nação que era firme no Senhor, na época de Davi, mas é uma nação que perdeu o privilégio do Senhor na vida dela. Se dividiu, sofreu com a idolatria, viveu todo esse período, mas Deus precisava da nação para cumprir a profecia de que Jesus nasceria nessa descendência judaica, que era a raiz de Davi, na descendência de Davi viria o Messias. Porque esse é o propósito de Deus, de redimir o seu povo, e para redimir o seu povo precisava vir o Salvador, porque toda a humanidade precisava de salvação. Se Jesus não nascesse, se Jesus não morresse, e se Jesus não ressuscitasse, nós poderíamos rasgar isso aqui, e de nada, com valor não teria significado. Porque Jesus precisava nascer, morrer e ressuscitar. E aí Deus guardou Israel, guardou lá em Quebar, guardou mais de 1000 jovens lá nos palácios da Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. E Daniel, ele ficou no reinado de Nabucodonosor, ficou no reinado do filho de Nabucodonosor, ficou no reinado persa, do Medo de Persas, até o reinado do rei Davi. Daniel passou por todos esses reinados, mas nunca se desviou o seu propósito, nem para a direita e nem para a esquerda. Sempre manteve fiel ao Senhor, e em todo momento Deus o prosperou. E a Bíblia fala que todos aqueles a qual estavam na Babilônia, quando voltaram com Zorobabel para restaurar Jerusalém e levantar a cidade, todos eles tinham condições, recursos para construir suas casas, e Deus levantou recursos para construir o templo novamente lá em Jerusalém. O recurso que Neemias precisava, Artaxerxes arrumou tudo que Neemias precisava para reconstruir os muros de Jerusalém, para devolver a segurança e estabelecer a cidade de Jerusalém. Deus guardou. Mas depois do exílio babilônico, nunca mais Israel teve reino. Nunca mais. Até os dias de hoje, Israel não teve reino. Deus não deixou Israel ter reino. E até os dias de hoje, Israel depende de outra nação. Até os dias de hoje. E a nação que financia, que sustenta Israel, é os Estados Unidos. E a Bíblia fala que o dia que os Estados Unidos, que é a última nação, sair de Israel, estará perto do fim. Que seria a grande apostasia, e aí virá o anticristo. Está próximo disso. Mas o que eu quero dizer é que Deus está falando nos nossos dias. Deus está querendo
que as pessoas restaurem a prioridade, ter Ele como prioridade. Como era gostoso quando a gente se converteu, amado, que não via a hora de vir para o culto, que não via a hora de pegar a Bíblia, de chegar em casa, de ir adorar. Eu lembro que eu trabalhava como frentista, quando eu trabalhava na mocidade, uma época, eu tinha uma Bíblia que ninguém colocava no meu bolso aqui, ó, e todo abastecia o carro, tinha ninguém para fazer, sentava no banquinho e Bíblia, e Bíblia, e Bíblia. Eu li a Bíblia o dia inteiro. Eu gostava daquilo. E o povo me chacoteava, brigava, zoava comigo. Hoje mesmo eu estava lembrando do camarada que eu trabalhava no açougue, e aí ele ficava indignado comigo. Eu gostava de Bíblia e gostava de falar de Bíblia para os outros. Mas um dia, como eu morava no fundo do açougue, morava sozinho, aí ele falou assim: Fernando, vai jantar lá em casa. E ele combinou com a esposa dele. E os dois eram mudando. E eu fui jantar, eles moravam na frente do açougue. Se eu fechar o açougue, eu ia para da noite, fui para a casa dele. Quando cheguei na casa dele, ô Maurício, tá? Aí a mulher, ô, vem cá, entra aqui, faz favor para mim. Abriu a porta do banheiro, mano. Liga lá no meu banheiro, pega uma toalha para mim. E ele estava na esquina, assim, né? Rapaz, quando eu olhei aquilo, eu lembrei de José. Rapaz, eu corri igual menino. E aí chega ele, rindo. E aí, irmão, parece que está assustado. Eu falei: olha, meu pai, você está doido? Essa mulher lá pediu toalha, você está doido? Vou ficar lá? Misericórdia. Eu falei: esses crentes é tudo viagem, né? Esses crentes começam a zoar. Aí contou para mim: não, eu estava sacaneando você. Só para ver sua atitude. Se você era crente mesmo. Era zoação. Mas porque a gente incomodava. De uma certa maneira a gente incomodava, até o ponto que os dois se converteram. E ele morreu em 2020 com Covid. E a mulher, e os dois foram me ouvir. O pastor dos dois. Casaram, uma bênção dos dois. Fico feliz por isso. Mas uma coisa que acontece hoje, a nossa espiritualidade incomoda. A nossa espiritualidade incomoda porque a gente fala demais, ou a gente não precisa nem falar, e só que a gente não precisa falar, as nossas atitudes incomodam os outros. Vamos fazer isso? Não, por que não? Porque o seu pastor não deixa, ou porque sua religião não permite? Não, porque não é certo, porque isso não está no coração do Senhor. Eu não faço porque o meu pastor não deixa. Eu não faço porque minha religião não permite. Eu não faço porque não está no coração de vocês. Amém? Porque não faz parte do meu Senhor. Porque o propósito do meu Senhor é que eu seja com Ele. Nós precisamos entender isso. Amém. Deus quer prioridade. E a gente precisa entender. A gente não pode trocar as coisas de Deus por qualquer coisa. A gente não pode. A gente não pode levar Deus pela barriga. As coisas de Deus não são levadas pela barriga. A gente não pode viver a vida de qualquer jeito e achar que Deus é obrigado a abençoar a gente, porque a gente vive de qualquer jeito. A gente não trata Ele como prioridade, a gente quer que Ele trate a gente como prioridade. Não tem como Deus tratar a gente como prioridade, porque a gente não dá a Ele prioridade, porque Ele precisa. Que Ele é devido a Ele. A adoração é dele, a prioridade é dele, a vida é dele. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, Ele que nos resgatou, Ele que foi na cruz do Calvário, Ele que olhou lá dizendo assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso engloba a todas as gerações, até a vida dele. Todas. Mas toda vez, amado, que eu não dou prioridade para Deus, eu estou dizendo assim, publicamente: solta Barrabás e prende Jesus. É isso que eu estou dizendo. Solta Barrabás e prende Jesus. Porque eu não estou dando para Jesus a devida glória que Ele merece. Eu não estou dando para Ele aquilo que é a glória pelo favor imerecido que foi me dado. Eu não merecia, mas Ele me alcançou. Eu estava numa lamação do pecado, afundado no mundo. O mundo estava me consumindo, me matando. Mas Ele quebrou as algemas, tirou os grilhões, me trouxe para
e transportou para o reino de Jesus. Foi Ele que fez isso comigo. Então a Ele é toda a glória, a Ele é todo louvor, a Ele eu dou a vida, gasto minha vida em louvor a Ele. É a Ele que eu dou prioridade, é a Ele. Ele é a melhor coisa que eu posso trazer para a minha família, Ele é a melhor coisa que eu posso trazer para a minha vida. Então para Ele, amado, aquilo que Ele me pede para fazer, eu tenho que fazer com alegria, com gratidão e com louvor a Ele, dando a Ele toda a glória que Ele é de vida. Mas se eu não faço, Ele não vai desistir de mim. Mas o fardo fica pesado, as dores vão bater na porta, o choro vai chegar até mim, porque Ele vai dar um jeito de trazer a gente para perto. E a gente tem um jargão que é usado: se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, assim, eu queria dizer, terminar esse texto hoje, uma frase de uma música que na minha adolescência a gente cantava muito. Fala assim: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer salvar. Amém? O maior inimigo que nós temos não é o diabo. O maior inimigo que nós temos é nós mesmos. Porque é o nosso eu que alimenta e dá força para o diabo. O diabo, Tiago, o apóstolo Tiago fala que o diabo ele trabalha naquilo que é o desejo do nosso coração. E nós somos tentados por isso. E é nessas coisas que a gente cai. Então hoje nós temos a oportunidade de Cristo nos salvar de nós mesmos, do homem corrompido que é dentro de mim. Eu posso dizer para o Senhor, mata o Orlando, o velho Orlando, deixa ele morto e sepultado, porque eu quero ser novo criador todos os dias. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Amém? Aquele que entendeu essa palavra, se ela alcançou o seu coração, eu queria convidar você para levantar sua voz de oração nessa noite.